Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de rumo ao centro do Fluminense. Calma que eu vou explicar isso, então sente no meu sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e vamos ao vídeo. E bom, existe uma coisa... Na Revolução Francesa existiu a tripartição dos locais, onde você tinha no centro a realeza, no lado direito a aristocracia e no lado esquerdo você tinha os trabalhadores, os comuns, os comunitários. E realmente hoje, ainda mais com a dita polarização, que pra mim não faz tão mal assim, as pessoas estão indo para dois momentos. E aqui eu tô querendo trazer esses dois para o centro, pra gente conversar bastante sobre isso, porque depois da derrota do Fortaleza, muita coisa aconteceu e parece que mudou completamente o Fluminense. Vamos com calma, né? Vamos lá. Primeiramente, a derrota e vitórias do Flu estão na mira dos jornais argentinos. Para quem não sabe, os jornais argentinos, eles deram, antes desse jogo do Fortaleza, uma visão, e depois do outra deram uma outra visão. Quando estava vencendo, nossa, o destruidor de mundos, Fluminense, o perigo iminente do River. Depois que perdeu pro Fortaleza, será mesmo que esse Fluminense é tão forte assim? O que eu tô falando pra vocês é o seguinte, que as duas análises estão incorretas. Primeiro, que eu não acho que o Fluminense seja o melhor time de todos, ou que seja o mais difícil pro River. Seria muito mais difícil, por exemplo, ter um Palmeiras do que ter um Fluminense. Só para a gente dar aqui o exemplo. Então não acho que a gente pode falar sobre o destruidor. O destruidor de times é Palmeiras. Então, houve exageros das duas partes. Houve exageros justamente tanto na parte de que o Fluminense é poderoso demais, é um dos mais poderosos das Américas. Não. Ou o Fluminense é um dos maiores fracassados das Américas. Também não. Então, a primeira coisa que eu levo para centro é: eu discordo de ambas as situações. De falar que o Fluminense hoje é fraco porque perdeu para o Fortaleza, como também que o Fluminense é todo poderoso antes do jogo do Fortaleza. Outro ponto a ser destacado aqui é justamente sobre as contratações de Fred e Diniz, que também está sendo muito questionado. E realmente falando, o Alexandre Jesus e o Thiago Santos realmente são contratações horrorosas nisso tudo. E que teve participação justamente deles. Eles se colocaram justamente como os caras que pediram a contratação e contrataram os jogadores. Mas eu faço uma pergunta seguinte. O Marcelo também veio por conta do Fred. O Samuel Xavier só veio por conta do Diniz. O que eu estou te falando é o seguinte, gente. É uma análise muito rasa quando você coloca para comprovar que o Diniz e o Fred não deveriam estar nesse setor de contratação, porque realmente a gente já teve tanto o próprio Marcelo, que é a lateral esquerda, quanto o Samuel Xavier, que é o lateral direito. Ambos, Fred e Diniz, que colocaram eles no time. O que eu estou argumentando para vocês é que antes que vocês façam o carcel de qualquer contratação, que vocês entendam que às vezes uma contratação pode dar errado, como às vezes pode dar certo. Claro que a gente tem indicações do que pode dar certo e errado. Mas eu vou te dizer uma coisa, vou te fazer uma pergunta aqui. O Samuel Xavier era da onde? Era do Ceará, que estava na Série B. Estava na Série B naquele momento.
era reserva. Mas o Diniz quis contar com ele e ele se transformou em um dos melhores jogadores do Fluminense. O que eu estou te afirmando é que antes que vocês queiram realmente problematizar qualquer contratação vindo desses dois, pense bem. Uma outra pontuação aqui que eu coloquei foi as vitórias do Diniz versus as derrotas que não são do Diniz. Porque é justamente isso. Me parece que a gente não pode condenar o Diniz nessa derrota contra o Fortaleza. E que bom que ele chegou. Eu vi estardalhaço. Aí quando chegou a coletiva do Diniz, ele falou assim: eu errei. Eu errei. A gente pode sim botar na conta do Diniz a derrota contra o Fortaleza. O que eu não acho certo é alguém negar justamente isso. A gente pode sim condenar o Diniz. O Diniz não é perfeito. O Diniz não é o suprassumo dos técnicos mundiais. Não é. Pode ser grande, pode estar fazendo milagre no Fluminense, mas ele não tem que ser considerado o grande expoente e realmente o incriticável. Você sabe, né? Aí surgiu justamente assim, não, vamos falar que acabou o dinizismo e tudo mais. Calma, calma. Eu só tô reclamando que o Diniz errou. E eu tenho o direito de falar que o Diniz errou. Antes de a gente continuar falando mais sobre esse tema, se inscreve no canal, faça o triplo C, curte, comente, compartilhe. Redes sociais na questão de vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre esse rumo ao centro. Depois disso, Marcelo, Martinelli e Marrone. Lesões gigantes. Eu também quero saber, justamente, por que o Marcelo não foi pro jogo contra o Fortaleza? Por que o Marcelo tá indo poucos jogos? É alguma lesão? Martinelli não volta por quê? Quanto é o tempo de duração? Você sabe? Eu não sei. E Marrone? Que poderia estar rodando nas pontas, que ele é um ótimo ponto. E cadê ele? Na minha concepção, o mais grave de você não formar uma lesão é quando você tem uma lesão e você não forma o quanto a gente vai ter que esperar para que aquele jogador melhore. E a gente reconhece uma coisa. Nós temos o melhor departamento médico do Brasil. Então mais estranho fica a questão do Martinelli, do Marrone, do Alan, que está sempre também se machucando, do Marcelo, que não foi pro jogo. Cada vez mais a gente estranha mais a situação toda. E outras lesões que talvez vão por aí. A gente pode questionar sobre isso. Mas claro, né, que a gente também tem que falar uma coisa que eu acho que também passou do limite. Que são os causadores dos pânicos, os causadores de pânico tricolores contra os apontadores justos dos erros do Flu. Porque eu acho que a gente pode apontar erros. Houve um erro ali enorme. Eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender. O Alan estava ali como centroavante. Aí depois só porque sai o Alan e entra o John Kennedy vira centroavante. Então fica muito confuso. A ideia principal do Diniz, que é causar uma confusão em cima de todos os jogadores adversários, é válida. Agora, uma confusão da confusão, ou seja, eu não compreendo. Para que então o Lelê foi contratado? Qual que foi o pensamento do Lelê na contratação dele? O John Kennedy agora está se adaptando mais na ponta. Por que o Lelê não joga no meio? E a gente está vendo justamente que o John Kennedy hoje é mais ponta do que centroavante. Então a gente não pode mais colocar o John Kennedy como centroavante. O que eu tô te falando é o seguinte: os causadores de pânico estão falando, ai, é uma apopeia, vai começar agora o fim do dinizismo. Calma. Calma. Ué, o Abel Ferreira não perdeu um jogo pela Libertadores? Estou te falando assim, calma.
A gente não quer idealizar um futuro bom pro Fluminense? Para você idealizar um futuro bom pro Fluminense, você precisa manter um trabalho. Infelizmente, esse trabalho sempre vai sofrer alguma avaria. Então sim, gente. O Fluminense, ele vai sofrer alguma coisa dessa. Não adianta causar pânico. Tá errado isso. Mas é justo justamente apontar os erros. O Diniz errou sobre aquilo. Agora, falar que dinizismo acabou? Calma, jovem Mancini. E por último, mas não menos importante, o Fluminense titular é forte. Mas o time, mas o resto dos jogadores é tudo bagre. Ué, Lelê foi um gênio no contra o América Mineiro. Entrou, acabou com o jogo. Até entrou mesmo com o Sport Cristal, também acabou com o jogo. E agora Lelê é bagre. JK é bagre. Outros jogadores são bagre. O Martinelli, que daqui a pouco vai vir, é bagre. O que eu falo é o seguinte: as pessoas estão achando que é supremo os jogadores titulares e os jogadores de reserva tudo bagre. Eu discordo disso. Eu acho que, por exemplo, sei lá, você tirar um Keno, colocar um John Kennedy, é interessante. Você ganha no drible, mas você perde na velocidade. Você tirar ali o Arias e colocar o Lelê, que também tem esses dribles rapidinhos, é uma outra coisa. A única coisa que a gente pode falar tranquilamente é que, atualmente, Giovani e Pirani e Thiago Santos, nós não entendemos sobre isso. Então sim, existem bagres. Nem todo mundo é bagre. Eu discordo, por exemplo, do que falou que o David Braz é bagre. Eu discordo que quem fala que o Vitor Mendes é bagre. Manuel é bagre. Então vamos com calma. Vamos começar a ir rumo ao centro da discussão, que é justamente a discussão justa. É disso que eu tô falando. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscrevam no canal, faça o tempo pra você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e saudações tricolores.